Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que eu desejo que seja ótima para você e certamente será, com direito a muitas pitadas de emoção. Afinal de contas, há menos de 24 horas começará amanhã o julgamento da Orcrim comandada pela figura do senhor Jair Bolsonaro. E algo que muitas pessoas imaginavam que jamais veriam aqui no nosso país acontecerá. A figura de um ex-presidente que coordenou uma organização criminosa, sentado no banco dos réus, com uma série de ex-militares, militares que estiveram no poder aqui no nosso país e que quiseram destruir a nossa democracia, como já não bastassem todos os males que eles causaram ao povo brasileiro. A justiça se fará em relação a essas criaturas. E a perspectiva são de condenações muito pesadas, porque os crimes estão fartamente documentados. Não dá para essa gente dizer, não, foi uma interpretação, foi um ato só. Não. É uma cadeia de crimes que foram se concatenando para propiciar exatamente essa situação que nós veremos a partir de amanhã. Eu entrarei no ar com vocês às 8h30 da manhã nessa terça-feira. Vou fazer aqui um preparo e depois às 9 horas a gente já começa aqui a reproduzir, a retransmitir a sessão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí um calendário com muitas situações interessantes e dá para a gente já fazer um desenho de como se comportarão os principais personagens desses fatos reais da nossa história. Eu vou conversar com vocês sobre alguns fatos que estão acontecendo, algumas situações exteriores que estão no meio desse julgamento, e as últimas atualizações sobre esse julgamento também. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, e também o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando o link do IBEST, link esse que você pode votar no nosso Portal do José para duas categorias aqui nessa premiação que é muito interessante, também muito bacana, né? Bom, vou deixar o link no primeiro comentário aqui do nosso portal. Mas vamos aqui aos nossos temas, né? Em primeiro lugar, essa situação aqui. A maioria dos réus deve assistir ao julgamento do golpe pela TV. Presença de Bolsonaro é dúvida. Olha, eu tô com um palpite aqui que o inelegível deve aparecer, por uma razão muito simples. Se as pessoas que estão visitando o inelegível estão documentando, estão dizendo que ele está muito magro, ele está muito abatido, ele está com a figura muito para baixo, é possível que ele, para despertar comiseração pública, ele apareça amanhã. Dê as caras ali, todo mundo vai certamente ficar surpreso, né, com o estado que a criatura se apresentará. É um palpite que eu estou tendo aqui, tá? Então vamos ver se isso vai se confirmar. Mas a presença dos réus, ela é apenas um direito do réu de acompanhar a sessão, porque o réu já não pode mais falar, ele já teve a oportunidade de falar, agora quem fala são os advogados dos réus. A dinâmica, como eu comentei com vocês, será às 9 horas da manhã com a abertura dos trabalhos com o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Ele vai explicar algumas questões, fará algumas advertências e aí passará a palavra para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que falará de uma forma sem emitir opinião, como eu acredito que ele fará, como os fatos se desenvolveram, os passos todos foram dados e como se chegou ao ponto do julgamento de amanhã. A partir de então, a fala é dada para o Procurador-Geral da República, que fará uma apresentação, uma acusação mais técnica, mostrando o comportamento dos réus e como esses comportamentos são crimes e por quais crimes eles devem ser responsabilizados. A partir da fala do Sr. Paulo Gonet, que pode durar até 2 horas, normalmente pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o PGR teria 1 hora para falar, mas como são muitos réus, pode ser que o regimento também prevê que haja um elastecimento, né, uma prorrogação desse prazo. Então ele pode usar ali 2 horas, mas o Gonet parece ser muito conciso no que ele falará, né?
e certamente já será muito impactante tudo aquilo que ele falará, de uma forma certamente muito contundente. A partir daí, falarão os advogados de defesa, começando pelo advogado de Mauro Cid, que foi o delator, então ele ali já pede, certamente vai pedir uma absolvição, vai pedir que ele não sofra nenhuma uma sanção. Eu acredito que a fala do advogado de Mauro Cid será uma fala mais reduzida. Eu acredito que ele não irá utilizar nem a 1 hora que tem direito. Agora, os outros não, gente. Os outros, quando começarem a falar, eles vão falar 1 hora e, se der, se bobear, eles vão querer falar mais de 1 hora. E certamente, muito mais do que falar sobre alguns aspectos jurídicos já ultrapassados, podem cravar aí. Eles vão dizer que a delação premiada do Cid foi viciada, vão dizer que há incompetência do juízo, incompetência do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes é suspeito, deveria se dar por impedido. Eles vão falar isso, para ficar registrado aí que o julgamento tem um viés político, né, e não um viés jurídico. Mas quem analisará as falas das defesas são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esgotadas todas as falas, se prevê que essas falas todas se darão na terça e na quarta-feira. Depois tem um intervalo e aí voltamos na terça e quarta-feira que vem. Na terça-feira e quarta-feira da semana que vem, começam a ser lidos os votos dos ministros, dos 5 ministros. E até o final da quarta-feira deve-se concluir a leitura dos votos. Pode ser que aconteça, inclusive, a leitura antes dessa quarta-feira. E na sexta-feira será lida a sentença final. Então, é o dia que você pode preparar aí a sua bebidinha, se você não bebe bebida alcoólica, você pode preparar aí algum suquinho, alguma coisa assim, você pode chamar os amigos para acompanhar em casa, os familiares, você pode gravar, você pode ali se gravar, fazer uma selfie ali com esse momento histórico, porque certamente a figura não escapará. Há uma expectativa sobre o que fará o ministro Luiz Fux. Muitos acreditam que ele não pedirá vistas, que ele poderia fazer isso. Mas mesmo se ele tiver com a intenção de pedir vistas, ele deve ter conversado já com os ministros, enfim, eles vão trocando figurinha. Isso pode ser que faça com que os outros ministros antecipem voto, para ficar sacramentada a condenação do inelegível. E aí não tem surpresa nenhuma, porque a extrema-direita está dizendo é um julgamento político, todo mundo já sabe que ele será condenado. Sim. Quem comete crime, é apanhado no crime, tem a documentação do crime, é processado, é condenado, vai para a cadeia. Então, só se surpreende quem é muito tolinho, né? Então, essas são algumas das informações. Agora, vejam só o estado de espírito da criatura, que deve aparecer amanhã, segundo meu palpite aqui, de uma forma bem decrépita. Bolsonaro recebeu informação de que o Exército preparou uma cela para sua prisão. Ex-presidente da República vai a julgamento nos próximos dias por tentativa de golpe de Estado. Então, olha o drama, ele não sabe se vai ficar preso na Papuda, se vai ficar preso em casa, se vai ficar preso na Polícia Federal, se vai ficar preso numa unidade do Exército. De qualquer maneira, tá agarrado. Não tem, como eu disse para vocês, ele não sai mais da cadeia, gente. Ninguém está falando isso, né? É engraçado. Porque ele está numa medida cautelar que ele já está preso. Então, ele continuará preso até que o inquérito que está apurando a responsabilidade do seu filhote, junto com ele e com o senhor Silas Malafaia, seja concluído. Enquanto esse inquérito estiver aberto, enquanto estiver se levantando as coisas todas sobre a responsabilidade de atuação contra o nosso país, contra a justiça do nosso país, ele permanecerá na condição cautelar. Como a sentença penal condenatória dele deve sair agora, então ele só vai trocar de ambiente. Eu tenho falado isso aqui quase que solitariamente com vocês. Pano de fundo dessa história toda. Ontem a capa do Estado de São Paulo publicou isso aqui, né? Além da homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, né? A grande perda que nós tivemos aqui no Brasil. A manchete é: sob pressão inédita dos Estados Unidos, Supremo inicia julgamento de Bolsonaro. E aí é o seguinte, os bolsonaristas estão orando, né, para que aconteça um milagre, que Trump salve essa gente. Mas só que a situação é a seguinte, lá nos Estados Unidos, o barco está afundando legal. Vou mostrar aqui para vocês algumas informações muito importantes. Sem tarifas, Estados Unidos serão destruídos, diz Trump após decisão da justiça. É porque a justiça dos Estados Unidos decidiu que ele não pode ficar usando tarifa
com o argumento falso que está a economia americana sob emergência. Só que ele já entrou nesse caminho, esse caminho é um caminho altamente destrutivo. Segundo todos os analistas, gente, todos os economistas do mundo, estão afirmando, olha, os Estados Unidos começaram a descer a ladeira agora de uma maneira muito intensa. Olha só, a gente pega canais como esse aqui, ó, o canal Morar nos Estados Unidos. Aí a matéria de hoje é a seguinte: 10 companhias aéreas internacionais que abandonam os Estados Unidos silenciosamente. Então, olha o que está acontecendo. O turismo está caindo assim vertiginosamente nos Estados Unidos. Alemã, rotas que durante décadas uniram Frankfurt com cidades-chave como Miami, Chicago ou Atlanta foram eliminadas do sistema de reservas. Sem aviso, sem despedida, sem explicação oficial nas manchetes. O que está acontecendo? A resposta está no leste. Lufthansa decidiu redirecionar seu foco para a Ásia, aumentando voos para Tóquio, Seul e o sotaque português, né? Delhi, onde a demanda não só cresce, mas promete maior estabilidade e rentabilidade. Segundo relatórios extraoficiais, as razões para essa mudança seriam preocupantes para qualquer país. Regulamentações migratórias cada vez mais rigorosas, altos custos de segurança, taxas aeroportuárias nas alturas e um ambiente geral que já não é tão atraente para o... Então, esse é o cenário. Agora eu vou colocar para vocês uma entrevista com o economista Richard Wolff, que é um analista muito respeitado nos Estados Unidos e que previu vários conflitos, várias quebras, e está já colocando aqui, já tem uma legenda aqui em português e a dublagem em português também, para dar uma noção para a gente de como a situação está lá. E eu já comentei aqui com vocês há muito tempo atrás esse cenário que está se confirmando agora. Vamos acompanhar aqui para ver se os bolsonaristas eles têm... Se eles entram nas preocupações principais dos norte-americanos, ou dos estadunidenses. Vamos lá. O céu é perigoso. Resultado: o dólar perdeu parte da confiança que sustentava sua hegemonia. Não é coincidência que pela primeira vez em décadas vemos bancos centrais comprando ouro em quantidades massivas. É uma fuga silenciosa do sistema dominado pelos EUBUA. E aqui está o alerta: se o dólar perder sua Isso aqui é o Richard Wolff, né? Tá dublado em cima, né? Vamos lá. Posição central, os Estados Unidos enfrentarão algo sem precedentes. O estilo de vida financiado por déficits eternos e impressão de moeda deixará de ser sustentável. O Império Americano desaba quando o mundo disser: não precisamos mais do dólar. Trump, com suas políticas erráticas, não só expôs essa vulnerabilidade, como acelerou a erosão da moeda que sustentava a supremacia americana. Enquanto o mundo se reorganiza, aqui dentro vivemos outro espetáculo: o teatro político entre democratas e republicanos. Cada lado acusa... O que ele está dizendo, eu já comentei aqui com vocês, né? O mundo todo está se organizando. Os Estados Unidos deixaram de ser uma nação confiável. Já não eram, né? Em muitos aspectos, mas agora a coisa ficou muito aguda, né? É o que diz Richard Wolff. O outro de destruir o país. Mas a verdade é que ambos servem ao mesmo senhor, Wall Street. Trump se apresenta como a voz do povo, mas seus cortes de impostos beneficiaram principalmente bilionários e grandes corporações. Os democratas, por sua vez, criticam esse privilégio, mas quando chegam ao poder, continuam alimentando bancos e fundos de investimento. O jogo é simples. Eles brigam em público para manter a população dividida, enquanto, nos bastidores, protegem os interesses da elite financeira. É como assistir a uma luta ensaiada. Muito barulho, mas o resultado já está combinado. E aqui está o que torna isso tão perigoso. Enquanto o povo acredita que a troca de partido vai resolver algo, a máquina continua funcionando exatamente da mesma forma. Dívida crescente, salários estagnados, cortes em serviços públicos, aumento no custo de vida. Trump, com seu discurso agressivo e suas guerras comerciais, apenas tornou mais visível esse mecanismo. Ele não mudou as regras do jogo. Pelo contrário, ajudou a reforçá-las. E é por isso que eu digo, não importa se você é democrata ou republicano, porque no fim das contas o preço da farsa cai sobre você, sobre o trabalhador, sobre a família comum. O sistema não está quebrado por acidente. Ele foi construído para funcionar assim. E Trump foi mais uma peça nesse tabuleiro. Se existe um grupo que prova, na pele, o fracasso das políticas de Trump, esse grupo é a classe média americana. Essa classe, que durante décadas foi apresentada como o coração dos Estados Unidos, hoje está em colapso. O salário real não acompanha o custo de vida. A educação universitária deixou de ser um trampolim para a ascensão social e se transformou numa armadilha de dívidas estudantis. A saúde continua sendo um privilégio caro, inacessível para milhões. Trump prometeu resgatar essa classe. Falou em empregos em fábricas reabertas, em prosperidade. Mas o que ele realmente entregou? Tarifas que encareceram produtos básicos, cortes de impostos que beneficiaram os mais ricos e uma dívida pública que ameaça devorar serviços essenciais. Hoje... Gente, eu vou colocar inclusive esse vídeo na descrição do nosso encontro de hoje, para você que se interessa pelo assunto, você se aprofundar um pouco mais.
Mais tarde eu volto, tem muita coisa acontecendo, vou falar de mais alguns pontos desse julgamento que começa amanhã. Estarei com vocês 8h30, mas hoje tem mais encontros aqui no nosso Portal do José, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!